Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Há um deputado que tomou posse na última sexta-feira que criou uma lei estadual de ficha limpa. É o deputado Stefani Júnior, do PSD do Paraná. Ele é economista, tem 53 anos, foi deputado estadual e diz que vai lutar pelas reformas previdenciária e tributária, essenciais, segundo ele, para alavancar o desenvolvimento do Brasil, entre, claro, outros temas. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. A reforma da Previdência, sem dúvida alguma, ela está na mesa de debates e o próprio governo fala que será a reforma prioritária. Agora, eu, pouco antes da gente começar a entrevista, lhe dizia que eu cubro as atividades do Congresso desde os anos 70, eu já estava aqui naquela época, e já ouvia-se falar da necessidade de uma reforma previdenciária. Nenhum governo a enfrentou até agora, esse decidiu enfrentar. O governo Temer também tentou, mas não teve base para sustentar. O senhor acredita que agora a coisa anda? Acredito sim. Primeiro, um prazer estar aqui, Paulo. Um abraço a quem está nos assistindo em casa. A reforma da Previdência, ela é muito importante. As pessoas hoje têm que entender, por uma questão de justiça, por uma questão de economia, os estados hoje e a União estão quase insolventes, arrecadam hoje muito menos do que gastam com a aposentadoria das pessoas. Quando você contrata um funcionário público, você contrata ele por 60, 70 anos, pelo menos, porque ele vai ficar, vamos dizer, 30 anos trabalhando no governo, 35, e fica mais 30, 35 aposentado. E como ele recebe preço cheio da sua aposentadoria hoje e contribui com 10% do seu salário durante 25, 30 anos, ele recebe 100% durante 25, 30 anos, 35 anos. A conta não fecha. A conta não fecha. E hoje quem paga é o mais humilde. A reforma, na verdade, primeiro vai beneficiar as pessoas mais pobres. E depois vai fazer uma justiça no Brasil. E depois vai haver uma transição. Nós não vamos mexer com ninguém que já está aposentado, e quem hoje está, vai talvez trabalhar alguns anos a mais para se aposentar. Mas vai ser uma transição muito tranquila, muito suave. E ela é muito necessária para o Brasil. As pessoas não têm noção que o governo vai ficar insolvente daqui a pouco. Hoje muitos estados já estão, e daqui a pouco realmente vai ser todos. Prefeituras, todos os órgãos públicos vão ficar sem recursos para até se manter, muito mais prestar um serviço para a sociedade. Hoje o governo, na verdade, praticamente só toma o dinheiro para pagar funcionalismo sem prestar serviço. E não é essa a função do governo. O governo hoje tem que voltar a servir a sociedade, não se servir dela. Então eu defendo muito a reforma da Previdência, eu entendo um pouco do assunto, Paulo. Eu já fui secretário de Estado de Administração e Previdência. E filho de quem é? Meu pai foi ministro várias vezes da Previdência. Ministro da Previdência? Por um voto, em 98 não fez a reforma, porque em 98 propôs a reforma, foi Henrique Cardoso propôs, foi votado, e faltou um voto para ela ser implantada no Brasil. E uma situação interessante, o ministro Candir, que era do Planejamento, na época o Ministério era um ministro do Planejamento, voltou a ser deputado para votar e trocou o voto. E faltou um voto para você implantar a reforma da Previdência e ter já uma idade mínima desde 98 no Brasil. Porque não faz sentido alguém se aposentar aos 45, aos 42, aos 50 anos de idade. Não é uma aposentadoria, é um complemento salarial porque ele vai trabalhar em outro local e até tirar o emprego de um jovem. Então hoje nós temos que mudar o conceito do Brasil e se adaptar ao que já existe na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos. E agora é o momento. É um tema delicado, é um tema polêmico, mas que ele é importante, que ele é necessário e que vem para o bem do Brasil e dos brasileiros. Até porque não há alternativa, né? Não há alternativa. Ou enfrenta esse tema ou a gente quebra. Exatamente. O país quebra. E a reforma tributária da mesma forma. Aconteceu com a Grécia, a gente viu a situação de insolvência na Grécia. De insolvência em muitos países. Em outros países. Hoje, a reforma tributária também é tão importante quanto a da Previdência. Não só para você unificar IPI, ICMS, ISS, acabar com o PIS e com o FINS e criar o chamado Imposto de Valor Agregado, desonerar a folha de pagamentos para gerar empregos, aumentar a base de arrecadação, diminuir a alíquota, isso tem que ser feito. Isso é bom para o empresário. Eu essa carga fiscal brutal. Sem dúvida, isso é bom para o empresário, mas é melhor ainda para o trabalhador, que vai ter mais emprego, isso vai gerar renda, vai gerar riqueza. Ou seja, o Brasil tem que tomar essas atitudes.
E quando eu vejo o pessoal da esquerda contra isso, é uma tristeza, porque eles dizem que estão tentando ajudar os mais humildes. Na verdade, estão beneficiando corporações sempre. Ou são incultos, são bardotos, são pessoas que não têm uma capacidade de ver o que já aconteceu no mundo, a tristeza até dos regimes socialistas, dos regimes comunistas, do pessoal de esquerda, que só gera pobreza, só gera ditaduras. Você veja aqui na Venezuela, Bolívia, qualquer país que já foi comunista socialista só teve desgraça. Eles ainda vêm botar Che Guevara no muro, que era um assassino psicopata, defender Maduro. Esse pessoal tem que mudar. Esse pessoal, eu diria que eles fogem do bom senso. Porque até se você é jovem, idealista, você às vezes pode até não conhecer a história, não ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Mas também hoje é burrice, porque hoje tem todas as informações disponíveis. Mas aqui, muitos parlamentares com essa retórica e jogando contra o governo, porque quanto pior, melhor, isso não faz sentido. Vai ter um enfrentamento muito grande nesse Congresso, mas é hora da mudança e nós viemos aqui para fazer a diferença. Deputado, quando se fala de reforma tributária, as pessoas sempre imaginam um projetão que contemple todos esses itens a que o senhor se referiu. Já há quem defenda uma reforma mais fatiada, vamos enfrentando aos poucos. Mas como isso é um processo e tem que haver uma sistematização disso tudo, como contemplar um lado e o outro? Dá para se fatiar uma reforma dessa importância para um país de variáveis tão grandes como é o caso do Brasil? Eu acho que também chegou no mesmo momento da reforma da Previdência, que durante anos, se falou dela e agora que está chegando no ápice, quanto na reforma tributária. Hoje a carga tributária é altíssima, hoje nós temos um problema de empregos no Brasil, e acho que isso pode ajudar muito desonerando a folha e simplificando os impostos. E há um clima hoje também favorável. O Bolsonaro foi eleito com essas propostas, não só na área de segurança, que foi um dos carros-chefes da campanha, mas também na questão dos costumes e dos princípios, que ele era contra todas essas questões que a esquerda estava colocando no Brasil, de ideologia de gênero e outras coisas que a gente respeita cada um, mas não faz sentido botar para as crianças, mas principalmente essas reformas que ele quer fazer. Eu acho que o caminho que ele está adotando é o caminho correto para o Brasil, é um caminho que o mundo adota, e quem estava no caminho antigo se deu mal, e hoje há clima para você votar a reforma tributária. Hoje eu acho que é até mais fácil votar ela do que a da Previdência, porque a simplificação dos impostos, a diminuição da base, diminuição da carga tributária, aumento da base, é o que todo mundo quer. E você apenas vai ter que tomar cuidado com o percentual que vai caber aos municípios, que hoje vivem de pires na mão, não tem dinheiro para nada. Houve uma inversão dos anos 70, eles têm muita atribuição cá, e pouco recurso tem que ficar em Brasília ou nos Estados Unidos. 70% dos recursos está na mão dos municípios. Exatamente. Dos estados. Hoje então, é o inverso, a União tem 70% isso. E os 30% estão Por isso, Paulo, que municípios. a proposta não só vai simplificar e aumentar a base, mas também vai aumentar o percentual dos municípios na participação do bolo, dos estados e vai diminuir da União. Porque hoje até as atribuições estão indo muito para o município. Hoje o município faz tudo e não tem para nada. Básico e tudo. Por aí. Então, a reforma tem não só essa questão, mas um novo pacto, não só a questão tributária, mas tem um pacto federativo refeito nisso daí, que vai melhorar a situação dos municípios, que é onde as pessoas vivem, claro. E que se gasta melhor o dinheiro. Deputado, só para nós encerrarmos, o senhor também pretende entrar nessa luta de combate à corrupção, além claro que eu vi no material que chegou para a gente preparar a entrevista, de trabalhar em favor do esporte e da questão da proteção dos animais. Mas com relação à questão da corrupção, de que forma o senhor acha que é possível o Congresso Nacional dar uma contribuição efetiva nesse campo? Antes de entrar na questão da corrupção, essa área da proteção animal é uma área que eu sempre atuei e criei no Paraná, o Conselho de Proteção dos Animais, muitas leis que beneficiam os animais silvestres e os animais domésticos. A questão do esporte, porque eu já fui judoca, conheci bem o drama e a situação que precisa de todas as modalidades de apoio. Isso mexe com saúde, mexe com educação, mexe com lazer, são áreas que eu vou atuar. Mas hoje, uma das bandeiras principais é apoiar essas medidas contra a corrupção. Eu acho que o Sérgio Moro, que é um paranaense, está no caminho certo, eu defendo as ideias dele. O Brasil tem que mudar, tem que dificultar a vida de quem quer fazer alguma coisa errada, punir exemplarmente quem faz, porque quando você age dessa forma errada de corrupção,
você prejudica milhões de pessoas ao mesmo tempo. Você encarece uma estrada, que daí não é feita inteira, é feita pessoal, você falta medicamento no posto. A repercussão da corrupção na vida das pessoas é muito grande. Provavelmente ela nunca cabe, mas você tem que tentar diminuir e combatê-la. E essas medidas vêm para isso. Então, eu vou defender que elas sejam implantadas no Brasil, porque isso melhora também até a vida das pessoas no seu dia a dia. Deputado Stefani Júnior, do PSD do Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, como ele disse, é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Estou à disposição. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.